Então, no meu caso, no experimento 1, ele pedia que a planta fosse colocada juntamente com o adubo na terra e exposta ao sol. Eu, ao invés de colocar o adubo na terra, eu optei por pegar uma terra que já estivesse adubada porque eu achei que o desenvolvimento da planta seria melhor. Então, o recipiente ao qual eu coloquei tinha cerca de 15 cm de altura e 15 cm de diâmetro. Eu plantei cerca de 6 sementes na terra, mas, infelizmente, só se germinaram 2, o que mais à frente eu vou explicar o que pode ter acarretado alguns problemas. Uma delas eu medi com mais afinco, eu mostrei com mais afinco essa primeira plantinha, essa primeira semente que germinou, e a outra eu não cheguei a medir, mas ela não cresceu tanto como a outra. A minha planta, ela demorou relativamente bastante tempo para crescer, cerca de 3 dias, nos 2 primeiros dias ela não teve mudança alguma, o que eu achei estranho, porque mesmo sendo com o adubo e o sol, eu achei que ela teria um crescimento, uma germinação mais rápida. A planta ela ficou exposta à luz solar durante todos os 15 dias. No entanto, em dias chuvosos, eu a removia do seu local, digamos que padrão, para evitar o excesso de água, o que prejudicaria o crescimento da planta. Nos primeiros dias, eu reguei ela todos os dias, porque para a germinação o alpiste necessita de muita água. Então eu ia regando ela todo dia. Com o passar do tempo, eu comecei a regar um dia sim e um dia não. A planta ela teve um crescimento quase constante. No entanto, algo curioso aconteceu. No 5º dia, a planta ela deu um salto no seu crescimento e cresceu quase 5 centímetros. Também houveram dias os quais a planta não cresceu nada. Ela não teve alteração alguma no seu tamanho. Avançando um pouco aqui para o 11º dia da planta, eu vou voltar para o tópico que eu havia citado antes, que foi o problema de ter sido germinada somente 2 sementes. A planta ela cresceu muito, ela estava com cerca de 13 centímetros, o que acarretou no problema da planta começar a cair. Ela não tinha sustentação porque somente 2 sementes tinham sido germinadas. Daí em diante, ela cresceu normalmente. No entanto, eu notei que no 15º dia, a planta ela começou a ficar mais amarelada e mais murcha. Ela cresceu um pouco, em comparação com os outros dias, mas não foi algo tão relevante. Infelizmente, no 16º dia, eu não consegui registro e a planta ela morreu no 17º dia, totalizando cerca de 13,7 centímetros. Então, agora eu vou explicar como foi realizado o cálculo da velocidade média da planta. Ele se dá pela equação Vm igual a ΔX sobre ΔT, sendo ΔX a distância, no caso o comprimento, o quanto ela cresceu, que foi medido em centímetros, e ΔT o tempo, que foi medido em dias. Então, o cálculo da velocidade média é dado pela equação que eu expliquei acima. Velocidade média igual a 3,7 menos 0, que é o ΔX. 3,7 é o comprimento final da planta, menos inicial, que seria o 0, sobre 15 menos 0, ΔT, que é o tempo total da planta, tempo final, menos o inicial. Subtraindo, ficamos com Vm igual a 13,7 sobre 15. A gente vai dividir isso aí, fica Vm, velocidade média, igual a 0,913 centímetros por dia, dando a velocidade média de crescimento em centímetros por dia da planta. Bom, vou falar do experimento 2, que é a planta sem receber luz diretamente, mas com adubo. Bom, nesse caso, eu plantei 8 sementes de alpiste. Elas foram colocadas em um pote retangular de 17 centímetros por 13, com a terra adubada. O pote ele ficou em um armário sem receber luz diretamente, mas ele não estava totalmente isolado a ponto de ficar no breu total. E também não teve nenhum tipo de carência de oxigênio, porque o armário ele era meio aberto, vamos por assim dizer. As sementes, elas não apresentaram nenhum tipo de crescimento nos primeiros 5 dias. Mas a partir do 6º dia, a planta ela começou a se desenvolver e chegou a pontos em que ela crescia cerca de 1 centímetro por dia. E, por fim, a partir do dia 18, ela não cresceu mais, chegando a uma altura final de 8,5 centímetros, onde ela já desenvolvia folhas, e não eram folhas pequenas, eram folhas compridinhas, e é isso.
cálculo da velocidade média do experimento 2 vai ser dado por velocidade média igual a 8,5, que seria o comprimento final da planta, menos 0, que é o comprimento inicial. Isso dividido por 21 menos 6, que seria o tempo final em dias e o tempo inicial em dias do crescimento da planta. Velocidade média vai ser igual a 8,5 dividido por 15, que no total daria aproximadamente 0,56 centímetros por dia. Desenvolvimento da planta. A experiência 3 era acompanhar o crescimento do alpiste com exposição à luz e sem adubação. Eu coloquei 4 sementes de alpiste em um pote circular pequeno com 18 centímetros de diâmetro e 13 centímetros de altura. Foi colocado somente a terra porque ela era sem adubação. O recipiente ficou em um local coberto, mas que pegasse a luz do sol, porque a primeira que eu fiz eu deixei em um lugar que não estava coberto e ela pegou muita chuva, devido a isso ela morreu. Ela apresentou alterações já no segundo dia, com 3 centímetros em exatas 24 horas. Após essa mudança, ela começou a crescer em ritmo acelerado nos dias seguintes. Mesmo sem qualquer intervenção no solo, no final de vários dias o alpiste chegou a apresentar mais de 4 centímetros de crescimento em 24 horas. O crescimento começou a cessar após o 11º dia, que mesmo regando ela com frequência, ela não conseguiu se desenvolver muito mais que 30 centímetros, isso porque os nutrientes que estavam ali já estavam acabando, porque não tinha mais da onde ela pegar nutrientes. Ela parou completamente de crescer no 14º dia, com 32,5 centímetros de altura, até começar a adquirir uma coloração amarelada e secar totalmente. O meu experimento foi de acompanhar o crescimento da alpiste sem exposição à luz ou adubação. Eu utilizei 5 sementes de alpistes, onde eu coloquei na superfície de um pote com terra pequeno. Ele tinha mais ou menos uns 15 centímetros de diâmetro e 4,5 centímetros de altura. E ele ficou em um quarto sem o contato direto com a luz do sol. Eu regava ele com frequência. A planta começou a apresentar alterações já em 24 horas, com aproximadamente 0,9 centímetros de altura. Depois dessa mudança, a plantinha começou a crescer bastante nos próximos dias. Teve até dias em que ela cresceu um pouco mais de 2 centímetros em poucas horas. Ele começou a parar de crescer no dia 11. Mesmo que eu regasse bastante a planta, ela não conseguiu se desenvolver muito mais do que 18 centímetros. Porque como o recipiente era muito pequeno, a planta não conseguiu mais achar nutrientes para que ela se nutrisse. Então, mesmo que eu regasse, não era o suficiente para que ela sobrevivesse. Então, ela parou completamente de crescer no dia 13, com 18,3 centímetros de altura. Ela estava crescendo em direção à luz do sol, né? Tinha uma janela próxima e mesmo que não tivesse contato direto, ela crescia em direção a essa janela. Então ela caiu e começou a amarelar assim que parou de ter nutrientes no recipiente e secou completamente e morreu. Isso no 14º dia. Fazendo os cálculos de velocidade média, eu cheguei à conclusão de que a planta cresceu, em média, 1,4 centímetro por dia.